referência aos que estão no bom caminho e nele persistem, compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los, mas o que não se compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, para os reconduzir a Deus e ao caminho do bem. Ora, quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que blasfema contra Deus e o renega, mergulhado no vício e na desordem das paixões? Esse já não estará no caminho do inferno. Porventura se compreenderá que, seguro de sua presa, o demônio a exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal. Como se haverá de compreender que exalte aos seus olhos a vida deliciosa dos espíritos bons e que lhe descreva com horror a posição dos maus? Acaso já se viu negociante elogiar a mercadoria do vizinho em prejuízo da sua, aconselhando seus fregueses a comprar a do outro? Um recrutador de soldados falar mal da vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Poderá dizer aos recrutas que terão vida de trabalhos e provações com 10 probabilidades contra uma de morrerem ou, pelo menos, de perderem os braços e as pernas durante os exercícios militares? Entretanto, é justamente este o papel estúpido que atribuem ao demônio, visto ser fato notório que as instruções emanadas do mundo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma um fervor e uma crença nunca vistos. Ainda sob influência dessas manifestações têm-se visto incrédulos e ateus orando a Deus diariamente, o que jamais haviam feito, pessoas viciosas trabalhando com ardor para se tornarem melhores. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado, é conferir-lhe diploma de tolo. Não se trata aqui de mera suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento possível, salvo se concluirmos que o demônio é um desastrado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende e, por conseguinte, tão temível quanto dizem, já que trabalha contra seus próprios interesses, ou, então, que nem todas as manifestações partem dele. 8. Eles apregoam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. Sendo assim, que valor terão estas palavras do Evangelho? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão, o meu espírito será derramado sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, 2:17-18. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias, concedida a todos, mesmo às crianças? Porventura os apóstolos anatematizaram essa faculdade? Não, eles a pregoam como graça divina, e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? 9. Por meio dessas operações da magia moderna vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas aos mortos, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais operações, mas hoje elas são ridículas. Ninguém as toma a sério, e o espiritismo as condena. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção que se tinha sobre a natureza dos espíritos, geralmente tidos por seres dotados de poder sobre-humano. Ninguém os evocava senão para obter, mesmo à custa da própria alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou os filtros. A magia com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas tinha fama de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazer-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons,
moralizar os maus e continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. 10. Não há nenhum meio de se obrigar um espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade, desde que ele seja, do ponto de vista moral, igual ou superior à pessoa que o evoca, caso em que esta não terá nenhuma autoridade sobre ele. Porém, se o espírito lhe for inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito evocado, porque, nesse caso, outros espíritos o ajudarão. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 10. Para as evocações, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se pretende lidar com espíritos sérios. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, o evocador se identifica com os espíritos bons e os predispõe a virem. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 12. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria não exerce qualquer ação sobre eles. Jamais um espírito bom aconselhará tais absurdos. A virtude dos talismãs nunca existiu, a não ser na imaginação das pessoas demasiado crédulas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 17. Não há nenhuma fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado, sem receio, de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. Os espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e em horas inconvenientes são espíritos que se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e quase sempre perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado, perigoso, não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 18. Não há dias nem horas especialmente mais favoráveis às evocações. Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, aqueles em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 19. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo, sem conhecê-lo, procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diremos que não há horas mais apropriadas, umas que outras, como não há dias nem lugares, para comunicar com os espíritos, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é inútil o emprego de qualquer sinal ou objeto material para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento, e, finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do seu estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa viva. Só um charlatanismo poderia emprestar às comunicações espíritas formas excêntricas e adicionar-lhes acessórios ridículos. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, item 49. Em princípio,
O futuro é oculto ao homem e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Deus permite a revelação quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de alguma coisa, em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diverso do que faria, caso não tivesse esse conhecimento. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo X, questões 868 a 870. Os espíritos não podem guiar os homens nas descobertas, nem nas pesquisas científicas. A ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele, se não lhe bastasse senão interrogar os espíritos para tudo saber? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas industriais. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário do segredo de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou pela ambição, por um caminho que não corresponda aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. Item 294, perguntas 28 e 29. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos zombeteiros muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los no lugar, quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade. Mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma, não. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 295, pergunta 30. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível, e que constituem uma das forças e uma das potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, à falta de explicação, passaram por prodígio nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida ao moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou trapaceiro. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2, item 15, parágrafo final. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer que os mortos saiam do túmulo com todo o seu aparato lúgubre. Somente nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro é que se vê os mortos aparecerem descarnados,
saindo dos sepulcros envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não produz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo baixe à sepultura, não sairá mais dela, porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente aí não permanece com o seu envoltório grosseiro. Separa-se dele no momento da morte, nada mais havendo de comum entre eles. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, item 48. 11. Estendamo-nos um tanto sobre estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios para os constranger, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou processos para enriquecer, nada de milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas, nada, finalmente, que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, pois, qualquer analogia entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Querer confundi-los só pode atestar ignorância ou má-fé, e como os princípios do Espiritismo nada têm de secreto, estando formulados em termos claros e sem equívoco, tal erro jamais poderia prevalecer. Quanto às curas, reconhecidas como reais na pastoral precitada, o exemplo foi mal escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. Essas curas constituem outros tantos benefícios que tocam de perto as pessoas e que todas podem apreciar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, sobretudo depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Ora, se o diabo cura, forçoso é confessar que pratica uma boa ação. 12. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam desempenhar esses papéis indignos, nem se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais existem algumas que são evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pela expressão espíritos puros ou espíritos superiores, pois assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se poderia considerar indignas dos espíritos bons uma infinidade de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição ou por quaisquer outros meios, pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo se pode dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje obra do demônio, nas mãos de certas pessoas, enquanto nas mãos de outros são reputados santos milagres. Sustentar semelhante tese é renunciar a toda a lógica. O autor da pastoral incorre em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que não se consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Porém, mesmo que não fossem explicados, atribuí-los hoje ao diabo seria tão ilógico quanto conferir a este, em outros tempos, as honras de todos os fenômenos naturais cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar como indigna a obra salutar dos espíritos bons, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus, pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se deduz dos seguintes preceitos. 13. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem, a dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições, nela transpira a sabedoria,
A benevolência, a modéstia é a mais pura moral, é concisa e sem palavras inúteis. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Todo o pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária ao sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista a nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são, mais especialmente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como, entre nós, as proezas admiráveis são executadas pelos saltimbancos, e não pelos cientistas. Seria absurdo supor que um espírito, por pouco elevado que seja, se exibisse para divertir os outros. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, itens 37 a 40 e 60. Veja-se, também, o Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, itens diferentes ordens de espíritos, e escala espírita, e o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, identidade dos espíritos, item distinção entre os espíritos bons e maus. Qual é o homem de boa fé que poderia ver nestes preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Não apenas o espiritismo não confunde os espíritos, como constata, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, limitado seu horizonte e restrita sua perspicácia, ao passo que a Igreja atribui aos demônios uma inteligência idêntica à dos anjos. Constata, também, que os espíritos inferiores fazem das coisas uma ideia falsa e incompleta, que são incapazes de resolver certas questões e, por conseguinte, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. 14. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, permanecem no lugar designado pela sua justiça, e não podem, sem a sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo diz também que as almas não podem manifestar-se sem a permissão de Deus. É, contudo, bem mais rigoroso do que a religião oficial, pois afirma que nenhum espírito, bom ou mau, pode comunicar-se sem essa permissão, enquanto a Igreja atribui aos demônios o poder de dispensá-la. Vai ainda mais longe o Espiritismo, ao dizer que os espíritos, mesmo com essa permissão, não se põem à disposição dos vivos quando atendem ao chamado que lhes é feito. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo, julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil, não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias ou que tratam essas coisas como brincadeira. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 8. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio, se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir, por um espírito superior. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 9. Os espíritas estão de tal forma convencidos de que não têm nenhum poder direto sobre os espíritos, e de nada poderem obter deles sem a permissão de Deus, que dizem, quando evocam, rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom vir comunicar-se comigo.
rogo também ao meu anjo da guarda que me assiste e afaste os espíritos maus. E em se tratando de evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. 15. As acusações da Igreja contra a prática das evocações não atingem, portanto, o espiritismo, mas as práticas da magia, com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos bons um papel indigno deles. Enfim, nada pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certamente pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. Porém, o verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério os condena, tanto quanto a verdadeira religião condena os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Portanto, não é lógico nem racional imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, bem como os erros daqueles que não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética castiga os abusos e estigmatiza o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está em confundir o bem e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número, mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Seja como for, a censura aplicada ao mal, e a qual todo espírita sincero e reto se associa, essa não prejudica nem afeta a doutrina espírita. 16. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético, do ímpio e do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade, mas promotores do erro e agentes do inferno. Segundo tais palavras, Deus não permite ao ímpio nem ao criminoso que os espíritos bons venham desviá-los do erro para os salvar da perdição eterna. Só lhes envia os agentes do inferno, para mergulhá-los ainda mais no lodaçal. E, o que é pior, segundo a Igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la. Não se encontraria então, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha em socorro dessas almas perdidas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades de que são dotados? Apenas para seu gozo pessoal. Serão eles realmente bons, quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Não será isso a imagem do rico egoísta que, impiedoso na farta opulência, deixa morrer de fome o mendigo que lhe bate a porta? É muito mais ainda, é o próprio egoísmo transformado em virtude e colocado aos pés do Criador. Admirai-vos de que os espíritos bons socorram o herege e o ímpio, certamente porque vos esquecestes destas palavras do Cristo, não é o homem sádio que precisa de um médico. Então não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, acaso vos recusareis a mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os espíritos bons fazem o que fareis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Ó! Em vez de condenardes as comunicações de além-túmulo, deveríeis, ao contrário, bendizer os desígnios do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinitas. 17. Dirão que há anjos da guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, capazes de ferir os sentidos,
uma vez que tais meios existem. Já que tudo provém de Deus e nada ocorre sem sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos espíritos maus e os recuse aos bons. Nesse caso, é preciso confessar que Deus dispensa mais poderes ao demônio, para perder os homens, do que aos anjos da guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, os demônios fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações, ditas infernais, eles reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os que estavam mergulhados no mal. Esses demônios fazem mais, dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus pela intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazem hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais. E ainda dizem que isso é obra do demônio. Se assim for, é preciso convir que o demônio tem prestado a essa gente melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar bem triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião que faz de semelhante doutrina sua pedra angular, que se declara minada em suas bases se lhe tirarmos os demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, é uma religião que se suicida. 18. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas criaturas. Não há dúvida de que Jesus é o Messias divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e mostrar-lhes o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra de verdade, quantos morreram e morrerão sem conhecê-la, e quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem em prática. Porque então Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, não lhes enviaria outros mensageiros que, chegando a todos os recantos da terra, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, incrédulos e crentes, ensinassem a verdade aos que a desconhecem, tornando-a compreensível aos que não a compreendem e suprindo, pelo ensinamento direto e múltiplo, a deficiência na propagação do Evangelho, de modo a abreviar o advento do reino de Deus. Ora, quando esses mensageiros, a exemplo de Jesus, chegam em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos e consolando os aflitos, que fazeis vós, como recebeis? Ah! Vós os repudiais, repeli o bem que fazem e clamais que são demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque eles também diziam que o Cristo fazia o bem pelo poder do diabo. Que lhes respondeu o Mestre: reconhecei a árvore por seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se em vez disso Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então, sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só, pobre e fraco, decretaram-lhe a morte julgando distinguir-lhe a palavra, mas a sua palavra sobreviveu-lhe, porque era divina. Todavia, só lentamente ela se foi propagando pelo mundo, de modo que, passados 18 séculos, apenas a 10ª parte do gênero humano a conhece, sem falar dos numerosos cismas que rebentaram no seio da cristandade. Diante desse quadro, Deus, em sua misericórdia, envia agora os Espíritos para confirmá-la, completá-la, pô-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Os Espíritos, contudo, não estão encarnados num só homem, cuja voz seria limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e ninguém os pode deter, sendo esta a razão porque o seu ensino se espalha com a rapidez do relâmpago. E, porque falam ao coração e à razão, são compreendidos pelos mais humildes.
19. Não é indigno de mensageiros celestes, dizeis, que suas instruções sejam transmitidas por meio tão vulgar qual das mesas falantes. Não é ultrajá-los supor que se divertem com frivolidades, deixando a mansão de luz em que residem para se porem à disposição do primeiro curioso que aparece. Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo já atribuiu práticas triviais aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma justamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando que esse mundo era muito diferente do que se julgava. Era apenas o princípio, e esse princípio era tão simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender longe a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim. O Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade. E a religião fundada nessa verdade se torna inabalável, desde que siga e pratique os sublimes ensinamentos que ela contém e não faça do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus parcial, vingativo e cruel. Capítulo 11. É proibido evocar os mortos. 1. A Igreja não nega de modo algum a realidade das manifestações espíritas. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, ela as admite totalmente, atribuindo-as, no entanto, à exclusiva intervenção dos demônios. É um erro invocar-se os evangelhos, como fazem algumas pessoas, para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a tal respeito. O supremo argumento que prevalece é a suposta proibição de Moisés. Eis em que termos se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos anteriores. Não é permitido entreter relações com os espíritos, seja diretamente, seja por intermédio dos que os invocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, em uso entre os gentios. Diz o Levítico: não procureis os mágicos, nem desejeis saber coisa alguma dos adivinhos, a fim de não vos contaminardes com eles. 19:31. Se um homem ou uma mulher tiver um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. 20:27. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consulte o espírito de Piton, nem quem pratique a adivinhação ou interrogue os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá, à vossa entrada, as nações que cometem tais crimes. 18:10-12. 2. É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado dessas citações. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, nem consulteis os adivinhos, a fim de não vos contaminardes ao dirigir-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Sejam punidos de morte o homem ou a mulher que tiver espírito de Piton ou de adivinho. Eles serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Levítico 20:27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Que não haja ninguém entre vós que pretenda purificar filho ou filha passando-os pelo fogo, que consulte os adivinhos ou observe sonhos e augúrios, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, ou que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõem a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abominará todas essas coisas e exterminará todos esses povos, à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio
18:9-12. 3. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, deve sê-lo igualmente em todos os outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em certos casos, não há razão para que também não esteja em relação à proibição de que tratamos. É preciso que se leve em conta os motivos que justificavam essa proibição e que hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como provam estas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará por si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. 19:3. Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Iam encontrar as mesmas práticas entre esses povos a que se dirigiam e que deviam combater. Moisés viu-se obrigado, por razões políticas, a inspirar no povo hebreu aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, era preciso que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus, e daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá, à vossa chegada, as nações que cometem tais crimes. 4. A proibição de Moisés tinha sua razão de ser, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes o meio de adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. Quando vos disserem: consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei: cada povo não consulta o seu Deus. E aos mortos se fala do que compete aos vivos. Isaías 8:19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. 44:25. Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora vos salvar. Eles se tornaram como a palha, e o fogo os devorou, não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que soltarem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis a que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vos tendes ocupado com tanto afinco. Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. 47:13-15. Nesse capítulo Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, filha de Caldeus. Versículo 1, diz ele que os adivinhos não impediram a ruína da monarquia. No capítulo seguinte ele se dirige diretamente aos israelitas. Vinde aqui vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros. Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? 57:3-6.
Estas palavras não deixam qualquer equívoco e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam um comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina e o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas nem fazem libações para honrar deuses, já que não interrogam astros, mortos e adivinhos para conhecerem o futuro que Deus, em sua sabedoria, ocultou aos homens, desde que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, e considerando-se que não os move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, a proibição de Moisés não se aplica a eles. Se os que invocam a lei de Moisés contra os espíritas se tivessem dado ao trabalho de aprofundar o sentido das palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe qualquer analogia entre o que se passava entre os hebreus naquela época e os princípios do espiritismo. Mas ainda, saberiam que o espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Na verdade, os seus adversários, na ânsia de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem sequer se dão conta de que tais argumentos são negativos, por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se o profeta pronunciou a pena máxima contra os delinquentes, é que lhe faltavam meios mais brandos para governar um povo tão indisciplinado, sendo esta a razão por que a pena de morte era tão utilizada na sua legislação. Aliás, não havia muito a escolher quanto aos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias. Além disso, o seu povo não se aterrorizaria com penas puramente disciplinares. Não tem, pois, razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos em que ele aplicava. Por que, então, reviver com tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança. Deuteronômio 18:1 e 2. 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. A primeira é invariável, ao passo que a segunda se modifica com o tempo, não passando pela cabeça de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios por que foram os judeus no deserto. Do mesmo modo, os decretos de Carlos Magno não podem aplicar-se à França do nosso século. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica, se um boi chifrar um homem ou uma mulher, que venham a morrer em consequência, o boi será apedrejado até a morte e ninguém deverá comer de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo 21 e 28 e seguintes. Esse artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo senão o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era a punição para o seu proprietário, que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, ninguém devia aproveitar-se dessa perda, razão por que Moisés proibiu que se comesse a carne do animal. Outros artigos, porém, prescrevem o caso em que o dono do boi é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés,
porque tudo nela estava previsto em seus mínimos detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada da Europa, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. 6. A esta objeção, respondem que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como a do Sinai, mas, julgando-as todas de fonte divina, porque os mandamentos se limitam ao decálogo. Qual a razão de ser da diferença? Se todas emanam de Deus, não devem ser igualmente obrigatórias. E por que não conservam a circuncisão, a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que todos os legisladores antigos, para darem mais autoridade às suas leis, atribuíam a todas uma origem divina. Moisés, mais que nenhum outro, necessitava desse recurso, tendo em vista o caráter do seu povo. Se, apesar de tudo isso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos. Não disse ele: sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa. Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca se referiu, em parte alguma dos evangelhos, à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, principalmente se levarmos em conta que ele tratou de outros assuntos secundários. 7. Finalmente, convém saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, em outras palavras, se é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, a judia é justamente a que faz menos oposição ao espiritismo, visto não invocar a lei de Moisés contra as relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. 8. Outra contradição: se Moisés proibiu evocar o espírito dos mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário seria inútil a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, é que não são exclusivamente demônios. Aliás, Moisés não fala de modo algum nestes últimos. É, pois, evidente que não se pode aceitar logicamente a lei de Moisés nessa circunstância, pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo, nem é apropriada aos costumes da nossa época. Mesmo supondo que ela tenha toda a autoridade que alguns lhe atribuem, não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. É verdade que Moisés engloba, na sua proibição, a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessórias práticas da feitiçaria. O próprio vocábulo interrogar, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas não evocam os mortos para obter revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e proporcionar alívio aos que sofrem. Certamente, se os hebreus não se tivessem servido das comunicações de além-túmulo com essa finalidade, Moisés, longe de as proibir, tê-las-ia estimulado, porque teriam tornado mais dócil e mais obediente o seu povo. 9. Se alguns críticos brincalhões ou mal-intencionados apresentam as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e necromantes, e os médiuns como ledores de sorte, se alguns charlatães associam o nome do espiritismo a práticas ridículas que este desaprova, muita gente, em compensação, faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, exposta em livros ao alcance de todos, protesta bem alto contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia recaia sobre quem merece. 10. Dizem que a evocação é uma falta de respeito pelos mortos, cujas cinzas não devem ser perturbadas. Mas quem é que diz isso?
São os antagonistas de dois campos opostos, que se dão as mãos, isto é, os incrédulos, que não creem nas almas, e os crentes, que pretendem que só os demônios, e não as almas, é que podem vir. Quando a invocação é feita religiosamente com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada que denote falta de respeito em apelar-se para as pessoas mortas, como se fazia quando estavam entre nós. Há, porém, outra resposta categórica a essa objeção, é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens, e se queixam às vezes do esquecimento a que são relegados. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, certamente o diriam ou não atenderiam ao chamado. Já que são livres, quando se manifestam, é porque isso lhes convém. 11. Alegam ainda outra razão. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes assinala, o que significa dizer no inferno ou no paraíso. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, embora tal prerrogativa seja concedida aos demônios. As do paraíso, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem e são bastante felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixaram. Tais almas se assemelham a certos milionários que, não querendo perturbar a digestão, desviam a vista dos pobres. Mas se fosse assim elas se mostrariam pouco dignas da felicidade suprema, que seria, por sua vez, o prêmio do egoísmo. Restam ainda as almas do purgatório. Estas, porém, sofredoras como devem ser, devem cuidar, antes de qualquer outra coisa, da própria salvação. Deste modo, não podendo nem as almas do céu, nem as do inferno, nem as do purgatório corresponder ao nosso apelo, somente o diabo se apresenta em seu lugar. Ora, se as almas não podem vir, não há de que temer pela perturbação do seu repouso. 12. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, porque a Igreja invoca a assistência dos santos, que devem gozar ainda de maior soma de beatitude. Porque aconselha aos fiéis invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos. Por que razão e segundo essa mesma Igreja os santos aparecem aos homens e fazem milagres? Se estes podem deixar o céu para baixar à terra, porque os espíritos menos elevados não o podem fazer. 13. Até se compreende que os incrédulos neguem a manifestação das almas, visto que não acreditam nelas. Todavia, o que mais se estranha é ver obstinar-se contra os meios de provar a sua existência, esforçando-se por demonstrar a impossibilidade desses meios. Aqueles mesmos cujas crenças repousam na existência e no futuro das almas. Parece que seria mais natural, ao contrário, acolherem com alegria e como benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis, pois que são os negadores da própria religião. Os que têm interesse na existência da alma deploram constantemente a invasão da incredulidade que dizima o rebanho de fiéis. Entretanto, quando se lhes apresenta o meio mais poderoso de combatê-la, recusam-no com toda a mais tenacidade que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas avultam de modo a não deixar dúvidas, eis que procuram como recurso de supremo argumento a interdição do assunto, buscando, para justificá-la, um artigo da lei mosaica, do qual até então ninguém pensara, emprestando-lhe, à força, um sentido e aplicação inexistentes. E tão felizes se julgam com a descoberta, que não percebem que esse artigo é ainda uma justificativa da doutrina espírita. 14. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério.
Pelo ardor com que se combate essas relações é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Ao ver esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações espíritas, dir-se-ia que estão com medo delas. O verdadeiro motivo bem poderia ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre